Fala, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal mais sem cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review de Shaman King, 10º capítulo, meus caros. E sim, eu acredito que foi um capítulo de transição. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, beleza? Vem acompanhar comigo de forma completa. Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, eu tenho certeza que você consegue. Consegue sim se inscrever nesse canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando desse novo formato de Shaman King 2021. Beleza? Agora, sem mais delongas, bora começar esse capítulo que foi interessante no mínimo. Bem, como eu já disse, né, esse capítulo, 10º capítulo, foi um capítulo... Nossa, tô falando muito capítulo, né? Mas vamos lá. Foi um capítulo, novamente, de transição, na qual a gente já conheceu aqui a história meio que do Yu, do que ele tem que fazer, do que ele fez e tudo mais, né? E agora, o que ele tem que fazer, beleza? Então, né, o anime começa meio que ali no encerramento do grande início ali do Shaman King, o Shaman Fight no caso, né, como um grande espírito meio que parabenizando os competidores que conseguiram passar para a próxima fase do Shaman Fight, né, e ele disse que é meio que para eles se prepararem, porque eles terão apenas um mês para que comece o grande Shaman Fight, né. E o grande interessante que ele fala também é que a partir de agora, depois que no caso começar o grande Shaman Fight, a vida deles não será no caso mais a mesma. Então fica aí o questionamento, será que eles irão mudar de fato mesmo, né? E aí já no dia seguinte, né, tá aí o Yu e a Ana na escola, né? E o Yu tá mais distraído do que o normal, né? Literalmente tá muito nas nuvens, tá pra lá das nuvens, né? E a Ana, é claro, se preocupa com ele, se perguntando, né, o que tá acontecendo e tudo mais. E o Yu, no caso ali na sacada, no caso acho que foi no intervalo das aulas, né, e tudo mais, né? Ele revela que ele está pensativo, né, com relação à realidade ali, porque eles estavam em um momento ali de luta e agora eles estão ali na escola, então ele tá meio pensativo, meio que qual é a realidade e tudo mais, né? E é claro que a Ana não tem muito tempo para poder ficar pensando o que é real e o que não é real. Tudo o que ele sentiu naquele momento ali de luta, de tensão e tudo mais, na qual a vida do Manta, dele também, os sonhos que ele tinha, né? Agora ele está sentindo, né? Então é interessante que ela fala assim, ó, tudo que você sentiu ali, o que você concentrou, meio que tá reagindo agora, né? E assim, não tem muito tempo para ficar pensando nisso, né? Tem aqui o treinamento e isso daqui é real, né? É muito engraçado essa parte, assim, cômica entre eles dois. Mas é meio que depois da abertura, né? E detalhe, gente, essa abertura, tô começando a gostar dessa abertura. Sério, tô achando ela muito interessante. É muito interessante porque ela tem vários spoilers, né? Mas a música, enfim, eu tô começando a curtir ela, agora no 10º capítulo. Mas enfim, continuando, meio que tá rolando ali uma reuniãozinha, né? De final de festa, final de missão, vamos dizer assim, né? Final e início de missão, né? Na qual tá todo mundo reunido. Tá o Yu, a Ana, o Manta, o Horu, até o Rain, que modesta parte, né? Ele meio que comprou ali um apartamento, um prédio, um hotel. Muito interessante, ele meio que humilhando ali todo mundo, tipo, não preciso da ajuda de vocês, eu comprei um prédio para morar, né? Muito humilde, vamos dizer assim, né? Mas é muito interessante, né? Hilário também ver o Basson ali chorando, porque ele vê o Rain, que no caso é o senhor dele, né? Se divertindo, né? Então é muito fofinho ver essa criação de laços entre essa galerinha. O Rain, que no começo a gente estava achando, pelo menos eu estava achando que ele era o grande vilão, e nós descobrimos que não é bem assim, né? Então é um pouquinho fofinho essa interessante, essa criação, no caso, de laços, né? Só que no caso, o Rain, ele sai ali meio que pela surdina, né? Já tarde da noite, né? Ele tá estranho, ele tá pensativo, né? Ele meio que dá um tchau ali, conversa um pouquinho com o Yu, né?
Mas ele já sabe que ele tá diferente, ele tá se comportando de forma diferente, porque ele levou uma bela de uma surra, né, do Yu, né, nada como estreitar laços, né, interessante isso, né, mas então, no caso, ele volta pra casa dele lá na China. No dia seguinte, tá o Yu e a Tamão, no caso, após fazer ali as compras, né? Eles estão caminhando para casa, né? E é fofinho ver como a Tamão gosta realmente, né? Do Yu. Ele meio que não saca isso, né? Afinal de contas, ele tá meio que comprometido com a Ana, né? Mas é bonitinho ver esse amor bonitinho que ela sente pelo Yu. E aí, no caso, eles pretendem pegar um atalho, né? Só que, gente, aí é que começa a estragar o negócio aqui. É que no caso eles acabam encontrando uma dupla de monges músicos, né? Que é Jesus, né? Que no caso é o Zen e o Ryu. São monges cantores e no caso o objetivo deles ali é roubar o Amidamaru e com a música deles eles meio que exorcizam os espíritos que acabam levando meio que os dois espíritos ali da Tamão, né? Gente, que loucura, né? E aí no caso eles conseguem roubar o Amidamaru e no caso eles com a magia deles ali, eles invocam uns bichinhos ali e conseguem segurar o Yu no chão, mobilizam no caso o Yu no chão, que fica full pistola, né? Claro. Detalhe aqui que eu quero chamar a atenção é que a música deles é no período todo da cena aqui dos monges músicos, né? Essa música estridente, gente, eu não sei vocês, comenta aqui embaixo. Eu achei um saco, sério, muito chato essa música, essa trilha sonora assim alta no fundo, sabe? Me deixou muito, tipo, não conseguia nem ler por conta da música, assim, achei muito sonoramente assim falando, essa trilha foi muito ruim. Não gostei, mas é claro, porque no caso demonstra que eles estão cantando, né, a música, no caso, para exorcizar os espíritos ali no caso, né. Mas aí voltando, o Yu fica full pistola com o roubo ali do Amidamaru e ele consegue meio que injetar o Forryuku dele, no caso, nesses bichinhos que estavam segurando, ele consegue explodir esses bichinhos e até os monges. Só que os monges são dois, né? 2 contra 1 não dá, porque a Tão, no caso, tá ali atrás, não consegue fazer nada, né? Coitada, né? Só que o poder do Yu meio que não é suficiente, né? E aí, meus caros? Eis que surge quem estava meio que desaparecido, que sumiu do nada, quem? O Ryu da espada de madeira, sim, com 3 camadas agora no cabelo, incrível a aparição dele. Agora no modo xamã. E aí ele começa, no caso, a explicação dele, tipo, como que você chegou até aqui, né? E ele explica que, no caso, ele foi deixado acidentalmente pelo Yu lá na casa do avô dele, né? E, no caso, o avô dele meio que começou a treinar ele, já que ele conseguia já ver os espíritos, né? Meio que foi algo mais fácil pra ele, né? E aí, no caso, ele tá ali explicando e tudo mais, só que os 2 cantores ali, né? Os 2 monges cantores não queriam meio que escutar essa conversa, essa explicação toda. Eles tentam meio que interromper ali a explicação do Ryu, só que, né, não dá, né? O Ryu agora tá brabo, o menino agora tá outro nível, né? Ele corta o carrão, que no caso eles tinham meio que da funerária, né? Muito engraçado, muito bonitinho também, né? Ao meio, nossa, meu, cortou ao meio. Assim como o Rain lá no início cortou o carrinho, né? Tem um negócio, né, nesse anime, né, de cortar os carros ao meio, né? Mas enfim, cortou o carro ao meio e os 2 monges meio que meteram o pé. E aí, no caso, nós ficamos sabendo aqui, né, que quem mandou esses 2 monges, no caso, até o Yu foi nada mais, nada menos quem? O Rão. Então, detalhe aqui, eu não sei se é Ão ou se é Rão, mas vem ser o irmão do Yu, né? Que no caso, pelo que eu já tomei uns spoilers aí, né? É o grande vilão da vez, que aparece também na abertura também, né? E aí, no caso, na volta lá pra casa do Yu, né? Tá todo mundo reunido novamente. O Manta fica tipo, como assim? O Ryu, no caso, se transformou em um xamã, né? E no caso ele vai lá e começa a explicar que, no caso, como ele já disse, né? Ele foi deixado acidentalmente lá na casa do avô.
foi treinado pelo avô do Yu. No caso, o Silva deu para ele esse aparato, no caso, esse aparelho que consegue medir e entrar, no caso, no Shaman King, no Shaman Fight, no caso, né? Ele conseguiu de fato, de verdade, derrotar mais 2 outros xamãs e estava presente lá na cerimônia de inauguração do Shaman Fight. É interessante que ele estava lá no cantinho, assim, ó, só observando. E é interessante também porque o Yu fica se perguntando, nossa, é tão fácil entrar assim no Shaman Fight? Eu tava me achando o especial, né? O alecrim dourado. Foi interessante essa parte. E é claro, né, que o Horo tá ali presente, né? O Horo é festeiro, né? O menino pra gostar de uma festa, hein? Nossa, tô me identificando um pouco com ele, né? Quem não está aí nessa pandemia aí, né? Não poderam fazer festa com aglomeração, né? Nossa, tô todo mundo se identificando com o Horo. Festa, queremos festa, sim. Se Deus quiser, em um futuro não muito distante, teremos festa, né? Enquanto isso, o Rain, no caso, ele volta para a cidade dele e ele tem uma enorme e muito longa viagem para casa. Ele tem que pegar, ele mesmo disse que ele tem que pegar vários trens e tem mais 2 horas de cavalo, ou seja, o local é muito distante. Nossa mãe, né? Enfim, mas ele volta, no caso, para casa mudado, diferente, muito mais pensativo com relação aos seres humanos, no caso com a humanidade ao redor dele. E no caso ele tem uma experiência ali muito interessante dentro do trem. No caso, uma senhora oferece para ele um pãozinho doce, né? Até o Bazão fica, ai meu Deus do céu, ele vai destruir o trem, vai destruir a velhinha, né? Mas no caso ele acaba aceitando aquele pãozinho doce, né? E no caso ele revela pro Bazão que ele tá mudado. No caso, o que ele pensava da sociedade, o que ele pensava do mundo ao redor dele, né? Não era aquilo realmente, de fato. Meio que foi impregnado na cabeça dele, principalmente pelo pai, né? De que a sociedade, enfim, teria que morrer. Ele era tava tudo errado, né? Só que agora ele consegue perceber que não era tão ruim assim, né? Que as coisas de fato não são, vamos dizer assim, nem tudo é ruim, né? Há pessoas boas, né? É difícil de encontrar pessoas boas, pessoas que podem ajudar o outro nesse mundo tão caótico, né? Mas elas existem, né? Isso de fato é real, né? É verdade, nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Se você, claro, liga o jornal, coloca em qualquer emissora, você só vai escutar o quê? Notícias ruins, porque é isso que dá audiência, é isso que as pessoas querem saber. Mas, se você for procurar exemplos de pessoas que estão fazendo coisas boas, ajudando outras pessoas, né, se solidarizando de alguma forma, são muitas, muitas. Meio que duplica, triplica a quantidade de pessoas ruins. Mas o que a mídia, no caso, quer demonstrar são notícias ruins, né? É uma questão, tem umas teorias aí, né, que falam que a mídia só quer colocar notícias ruins para meio que deixar as pessoas mais com medo e tudo mais assim, né? Mas não é bem assim, gente. Acredite, há pessoas muito boas nesse planeta Terra, assim, planeta Terra, entende? Mas enfim, a questão é, o Rain, no caso, tá mudado, ele quer mudar, só que para ele o ciclo do ódio, no caso, tem que ser quebrado. E quem é o início desse ciclo do ódio é o próprio pai. Tenso, é intenso, muito, muito tenso. Vamos ver agora no próximo capítulo o que vai acontecer com o Rain, né? Gente, vai desafiar o próprio pai. Bem, se você curtiu o review, se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui embaixo o que você tá achando. Beleza? É isso aí, bora produzir!